Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Vitória, que prontamente aceitou o convite para exaltar o nome do Senhor aqui nessa noite. E para isso estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Como sempre digo, sou grato a Deus, a essa igreja, a essa casa, aos irmãos que caminham conosco já há quase 2 anos. Daqui a alguns dias o bebê de Marlboro estará completando 2 anos. E louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Nós gostaríamos de agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Também gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel, pastora Gel, por todo o apoio, por estar conosco, estar nos ensinando. Pastor Daniel especial pela paciência com essa ovelha aqui, especificamente. O pastor Daniel tem me ensinado o que é receber graça, né? Outrora não sabia muito o que era isso, mas muito obrigado, pastor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Quero louvar a Deus pelo grupo de intercessão dessa casa, pelos presbíteros, pelos obreiros. Agradecer também a vida dos irmãos que ficam lá no estacionamento, principalmente durante o culto. Para mim, que tem uma criancinha nova, sempre me ajuda. Então, irmãos, Deus te abençoe em nome de Jesus. O seu trabalho é válido na obra do Senhor e a recompensa é grande. Deus te abençoe. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de vitória no santuário. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 20, assim diz a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns das montanhas de Seir, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, e disse diante do pátio novo: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de ti, do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade do teu amigo Abraão. Até aí é suficiente. Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, nessa manhã, Pai, nós te exaltamos. Papai querido, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Papai querido, eu sei que o Senhor tem uma mensagem a essa igreja nesta manhã. E nesse momento, Deus, eu quero me esvaziar de todo eu, Pai. Eu quero me esvaziar de todo Douglas Amorim. E eu te peço, Pai, que nesta manhã o Senhor venha usar a minha vida, meu Deus. Apenas, Senhor, como um garçom, Senhor, que vai, Papai querido, servir o alimento que é do Senhor, Pai. O alimento é teu, Senhor, a palavra é tua, Senhor, faz como lhe apraz. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa manhã também, acalma o meu coração, me ajuda no decorrer dessa mensagem, conclui a tua obra nesta manhã, ó Pai. Meu Deus, e que aquele que adentrou aqui nesta manhã, Pai, procurando a libertação, que ele seja liberto. Que aquele que adentrou aqui, Senhor, buscando a cura, Senhor, a cura espiritual, ó Pai, que ele também possa ser curado, Pai. A cura física, Senhor, que ele possa ser curado. Deus, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. O povo é teu, Senhor, a casa é sua, Pai. E eu te peço que nessa noite, Pai, nessa manhã, o Senhor me use como instrumento, aleluia, para o louvor da tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Como os irmãos perceberam, se em algum momento eu falar à noite, vocês me perdoem, porque lá em Marlboro o nosso culto é à noite. Eu tenho o hábito de falar à noite. Aleluia.
Aleluia. Vira para a pessoa do teu lado e pergunta para ela: você está pronto? Mas pergunta mais atrevidamente: você está pronto? Aleluia. É um grande desafio ministrar aqui no domingo, viu, queridos? Confesso para os irmãos que tenho clamado ao Espírito Santo para acalmar meu coração. Estava ciente que era uma terça-feira. Aí a minha esposa falou assim: Douglas, é domingo. Eu falei assim: não, eu acho que é terça-feira, tal. Então eu até falei para a irmã Vitória, falei assim: irmã, é terça-feira, tal. Aí eu falei: não, Deus, checa direitinho, é domingo. Eu falei assim: é domingo, então Deus nos dará a vitória no domingo, dia 10 de setembro, amém? Aleluia. Querido, o texto que eu li para você se refere à vida do rei Josafá. E é interessante porque Josafá, ele é filho do rei Asa, ele é tretaneto de Salomão, e ele tem por pentavô o rei Davi. Na realidade, Josafá é o quinto rei na dinastia de Davi. O significado do nome Josafá é Deus é juiz, e o outro significado mais próximo do hebraico é Deus tem julgado, Deus tem proferido uma sentença, aleluia. E a palavra do Senhor nos mostra que Josafá começou a reinar no reino do sul. Israel estava dividido, existia, após o reino de Salomão, Israel foi dividido, temos as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, sendo Benjamim e Judá, e Josafá, ele é rei da tribo do sul, ele é rei da tribo de Judá. E é interessante porque ele começou a reinar quando tinha 35 anos, ele reinou em Judá por 25 anos, ou seja, dos seus 35 aos seus 60 anos de idade, ele foi rei em Judá. Josafá foi um homem que ele seguia os preceitos de Deus, assim como o seu pai Asa. Teve também as suas falhas, mas dentre os reis, ele foi um dos reis que chama a atenção porque ele seguia os preceitos de Deus. Outra coisa positiva a respeito de Josafá é porque durante o reinado dele, ele criou um programa em todo o reino, para que se pudesse ensinar as leis do Senhor, para que pudesse ensinar e que as pessoas em Judá soubessem e aprendessem sobre quem era Deus. Josafá, ele era um homem corajoso. A palavra de Deus nos revela que ele já havia vencido várias batalhas militares e Deus já tinha abençoado a vida dele em outras situações. Um homem de Deus, um homem de grandes acertos no seu reinado. Porém, agora Josafá vai enfrentar uma situação adversa, e a situação adversa que ele vai enfrentar, vem como notícia o seguinte: grande multidão vem contra você. Em outras palavras, a notícia que chega é que havia muitos inimigos, que vinham contra ele para poder desafiá-lo. A saber, os inimigos que iriam enfrentar Josafá era o povo de Moabe, que são descendência do incesto de Ló com sua filha mais velha. São também os amonitas, que são também descendência de Ló do incesto com sua filha mais nova. E também o povo da montanha de Seir. Uma das coisas interessantes é que quando eu fui pesquisar um pouquinho mais, eu fui aprender que na demonologia se ensina que Seir significa um dos príncipes do inferno. Era basicamente isso que Josafá estava enfrentando. E é interessante isso porque quando ele recebe a notícia vem dizendo também a localização do inimigo, e vai dizer que o inimigo está em Hazazatamar, e se você for estudar um pouquinho, você vai entender que o inimigo já estava a aproximadamente 40 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ou seja, Josafá não tinha tempo para fazer uma logística para uma guerra, ele não tinha tempo para se preparar, ele não tinha tempo para alocar as coisas e fazer toda aquela logística que era necessária para uma batalha. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que 40 quilômetros, quer dizer, mais ou menos 25 milhas. Para você entender o que eu estou falando, é como se nós estivéssemos aqui em Chelsea e o inimigo estivesse em Andover. Deus abençoe que não tem ninguém que mora em Andover aqui, amém? Aleluia. Mas é basicamente essa distância, tá bom? Quem está comigo, diga amém. Então o inimigo estava em Andover e nós estávamos aqui em Chelsea. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele não tem chance para poder se programar para uma guerra. É uma guerra que ele não teria tempo para se programar. E é interessante isso porque a Bíblia ela é muito clara em dizer que Josafá, no versículo 3, diz assim: então Josafá teve medo. Isso é sugestivo porque quando nós recebemos notícias assim,
quando nós recebemos notícias de que inimigos vêm contra nós, muitas das vezes nós sentimos medo. E a Bíblia vai nos dizer que Josafá, quando ele sente medo, e eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela decisão acertada que ele teve, porque quando ele sente medo do inimigo, ele toma a decisão de buscar a Deus. Tomara a Deus que todas as vezes que nós sentimos medo, a decisão nas nossas vidas seja buscar ao Senhor. Porque às vezes na sua caminhada você vai ser desafiado pelos inimigos, às vezes na sua caminhada inimigos vão se levantar contra você, e é importante você saber de onde vem o seu socorro. Como eu falei para você, Josafá, ele tem por pentavô o seu rei Davi, e talvez ele leu o Salmo 121, que diz assim: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta logo vem: o meu socorro, ele vem do Senhor, aleluia. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, aleluia. O meu socorro não vem de homens, o meu socorro não vem da minha guarnição, o meu socorro não vem do meu exército, o meu socorro não vem dos meus homens de guerra, dos valentes que eu tenho para guerrear, mas eu vou me pôr a buscar ao Senhor, porque o meu socorro vem do Senhor, aleluia. Eu não sei se você está aqui nessa manhã, mas se você é como Josafá, que o seu socorro não vem de Deus, dos homens, o seu socorro vem de Deus, é hora de você bradar a Deus e exaltar a Ele, aleluia. O meu socorro vem do Senhor. I lift my eyes unto the hills. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, aleluia. E eu louvo a Deus, porque com certeza Josafá sabia a história de Davi, tinha lido os salmos de Davi, aleluia. Ele vinha da linhagem de Davi. É necessário, querido, que no meio das guerras das nossas vidas, e eu intitulei essa mensagem hoje como campo de batalha, é necessário que no meio das guerras das nossas vidas, nós saibamos então aonde nós buscamos o nosso refúgio, aonde nós buscamos o nosso socorro. E por que isso é importante? Porque aonde você busca o socorro determina o final da sua guerra, determina o resultado da sua guerra, aleluia. O meu socorro vem do Senhor, aleluia. O meu socorro vem do Senhor, Ele é socorro bem presente na angústia, aleluia. Então eu preciso entender que a situação que Josafá está enfrentando, não há possibilidade para ele agir por ele mesmo. E aqui existe uma dependência de Deus, e é muito difícil, principalmente nós homens, entendermos que nós somos dependentes de Deus. Dentro dessa introdução eu quero trazer para você 4 tópicos, dentro dessa mensagem, campo de batalha. O primeiro tópico que eu quero falar para você é sobre o assessment, que quer dizer avaliação. A primeira coisa que Josafá vai fazer, ele vai avaliar a situação que ele vai enfrentar antes de tomar qualquer decisão. Ele vai avaliar, e a palavra do Senhor vai dizer que Josafá, ele entende que eram muitos inimigos. Aleluia. Ele é gente demais. É igual pregar na igreja de Chelsea no dia de domingo. É muita gente aqui, viu? Mas vocês não são inimigos não, vocês são meus irmãos em Cristo. É bastante gente aqui, mas vai tendo paciência com o pregador que nós vamos chegar lá, amém? Josafá entende que eram muitos inimigos, foram 3 povos que se uniram contra aquele homem. E ele compreende que era impossível enfrentá-los fisicamente, pastor. Não tinha como enfrentar fisicamente. Se fosse fisicamente, ele iria perder a batalha. Eu e você precisamos compreender que nós temos muitos inimigos contra nós. E quando eu digo inimigos, eu estou falando de inimigos espirituais. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário, antidicos, o seu adversário, ele anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Davi também no Salmo 3, versículo 1, ele diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Agora veja bem, o inimigo que está se levantando contra Josafá é um inimigo físico, natural, aquilo estava acontecendo realmente, era literal, essa é a palavra. Mas os inimigos que se levantam contra o Douglas e que se levantam contra você, eles não são inimigos físicos, correto? Eles são inimigos espirituais.
Josafá, ele reconhece que ele não tinha força para lutar aquela batalha. Eu e você precisamos reconhecer que nós não temos força suficiente como homens para lutar algumas batalhas espirituais. Josafá entende que ele não pode lutar, então ele se põe a buscar a Deus para que Deus possa livrá-los. Ele se põe a buscar a Deus para que Deus possa realizar um milagre. E eu e você precisamos entender que muitas das nossas guerras precisam ser transferidas para o Senhor. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Muitas das nossas guerras precisam ser transferidas para o Senhor. Eu preciso compreender isso. Josafá, ele está clamando e buscando a Deus. Ele pregou um jejum na congregação. E ele está buscando a Deus porque ele precisava naquele momento, pastor, que Deus agisse. Isso é lindo demais. Porque ele entra numa situação de dependência e ele tem a convicção e a certeza que eu preciso que Deus entre com providência. Se Deus não entrar, em outras palavras, estamos fritos. São situações na vida que, se Deus não entrar, eu e você precisamos entender. Eu transfiro algumas guerras, algumas das minhas guerras, elas são transferidas para Deus, e eu preciso ter a paciência de esperar em Deus e entender que, se Deus não entrar naquela situação, não tem jeito. O segundo tópico que eu quero falar com você nesta manhã, depois do assessment, depois da avaliação que Josafá fez, ele vai então identificar os seus inimigos e o local da guerra. Às vezes nós lutamos algumas coisas que nós não sabemos quem são os nossos inimigos, e não sabemos o local em que você está batalhando. É importante isso porque ele vai entender que quem vem contra ele são os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir. Então ele sabe contra quem ele está lutando. Agora, e eu e você, Douglas, como que é a nossa situação? Quem vem contra nós são principados e potestades, são as forças de demônios e dominadores desse mundo tenebroso, são forças espirituais do mal, que estão, olha o que a Bíblia está te falando, que estão nas regiões celestiais. Efésios 6, a partir do versículo 11, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Opa, espera aqui. Agora, Josafá, depois do assessment, ele está fazendo agora a identificação de quem são os meus inimigos verdadeiros. Meu Deus, isso aqui é forte demais, e eu preciso parar um pouquinho aqui com você, porque muitas das vezes nós estamos lutando contra carne e sangue. Por mais que nós conhecemos esse versículo, por mais que nós já lemos várias vezes Efésios 6, eu preciso entender, eu preciso compreender que a minha luta não é contra carne e sangue, aleluia. A minha luta não é contra pessoas, a minha luta não é contra algo físico. A luta do cristão é contra principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais no mal, e o local desta luta são nas regiões celestiais. Em outras palavras, eu não tenho que lutar contra nenhum irmão aqui de Chelsea, contra nenhum irmão lá de Marlboro. Eu tenho que lutar contra os principados, contra as potestades. Essa é a guerra que eu tenho que travar no meu campo de batalha. Eu não luto com carne e sangue. A minha luta principal, ela não é física, mas o inimigo quer que você pense que é, para você lutar com as suas armas. A nossa luta é espiritual. E o Espírito Santo, algumas semanas, tem ministrado isso no meu coração. É um tempo que a igreja precisa acordar para essa realidade. Nós conhecemos a palavra, nós lemos a palavra, mas eu preciso praticar isso. Eu preciso entender realmente que a minha luta, ela não está aqui nessa questão física. A minha luta não é contra os meus irmãos, a minha luta não é contra carne nem sangue, a minha luta não é contra pessoas, a minha luta não é contra o meu marido, a minha luta não é contra os meus filhos, a minha luta não é contra a minha esposa. As minhas lutas, aleluia, elas são espirituais e elas são em regiões celestiais. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Agora que eu já sei quem são os meus inimigos, fala para a pessoa do seu lado: seus inimigos não são pessoas. Agora fala para ele: pare de lutar com pessoas.
contra pessoas. Aleluia. A nossa luta é uma luta espiritual. Aleluia. No tópico 3, eu quero falar para você, após fazer o assessment da batalha, após identificar os meus inimigos e após eu saber o local da minha guerra. No tópico 3, eu quero falar para você sobre as armas para o campo de batalha. E aqui está a minha mensagem nesta manhã. Algumas pessoas, por mais que tenham muito tempo de cristão, por mais que frequentam a igreja por muitos anos, por mais que estudaram, por mais que fizeram teologia, mestrado, pós-graduação, PhD em teologia, colégio de não sei mais o que, não vou ficar citando aqui, elas ainda não compreenderam realmente que a luta não é física. Elas continuam lutando com armas erradas. Josafá, quando ele faz o assessment, ele fala: opa, a coisa aqui está ficando complicada, então convoca todo o Judá e vamos convocar um jejum nesse povo, vamos começar a orar e jejuar, vamos buscar a Deus, porque eu entendo uma coisa, talvez Josafá pensou assim: a única saída e a única solução que eu tenho é se eu buscar algo espiritual, é se Deus entrar com a provisão aqui. E tem vezes na nossa vida que nós estamos lutando com armas terrenas, esperando ter vitórias espirituais. Você nunca vai ter vitória espiritual lutando com arma terrena. Você só vai ter vitória terrena se você lutar com armas espirituais. Eu preciso mudar as armas que eu estou usando nas minhas guerras, porque às vezes eu até vou para o campo de batalha, às vezes eu vou para a igreja, às vezes eu vou para o campo de batalha, eu vou para a oração, eu faço o jejum, eu até busco, mas quando você vai utilizar das armas, você está usando ainda armas erradas. 2 Coríntios, quando Paulo está ensinando a igreja de Corinto, no capítulo 10, a partir do versículo 3 ao 5, ele diz: porque, embora andando na carne, presta atenção nisso aqui, porque embora andando na carne, não militamos, não guerreamos, segundo a carne. Meu Deus, isso é forte demais. Embora eu esteja em um corpo físico, e eu esteja em um corpo carnal, embora tenha as questões da minha carne, tem toda essa coisa, eu preciso compreender que eu não milito segundo a minha carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, aleluias, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que levante-se contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Não fica caladinho não, senão eu fico aqui apavorado, amém? Eu preciso compreender isso. Paulo está falando à igreja de Corinto: olha, você está num corpo humano, correto? Você vive uma vida regular. Algumas pessoas costumam dizer uma vida secular, esse é o termo que é usado. Mas, embora você esteja andando na carne, nessa vida secular que você tem, nós cristãos, nós não militamos com as armas da carne, nós não militamos segundo a carne. Essas não são as nossas armas. Nós precisamos entender que a nossa guerra, ela é espiritual. Nós precisamos entender que as armas que eu preciso usar não são armas carnais. Quem está comigo, diga amém. Amém. Muitas pessoas passam por anos servindo a Deus e não obtendo vitória diante de algumas situações, porque todos esses anos continua usando armas carnais. Esse talvez é o momento triste da mensagem, porque às vezes eu me pergunto: como pode tantos anos servindo a Deus e eu ainda não compreendi que o meu inimigo não é o meu irmão? Como pode tantos anos servindo a Deus e eu ainda não assimilei que o problema não está no meu marido? Quantos anos servindo a Deus e eu ainda não assimilei que a situação do meu filho, eu preciso vencê-la espiritualmente primeiro, para que isso se realize no material? Todas as coisas estão estabelecidas em Deus, e Deus está na eternidade, mas eu preciso entender que primeiro precisa acontecer no espiritual, primeiro precisa ser liberto no espiritual, ser quebrado no espiritual, daí as coisas acontecem aqui, aleluias. Agora veja bem, a pessoa serve a Deus tanto tempo, ela continua lutando contra carne
e sangue. Eu tomei uma decisão para a minha vida, eu não sei se você quer tomar ela essa manhã. Eu já não luto mais contra carne e sangue, aleluia. Eu já não luto, eu já não waste my time, eu não perco mais o meu tempo fazendo guerra, aleluia. Indo ao campo de batalha por questões materiais, eu já não perco mais o meu tempo por questões carnais, eu já não vou mais ao campo de batalha lutar contra carne e sangue, porque eu já compreendi, aleluia, que a minha luta, ela está em um ambiente celestial, aleluia. Eu já entendi que algumas vitórias que eu necessito aqui na terra, eu preciso conquistar ela primeiro no celestial, aleluia. Eu preciso vencê-las espiritualmente, e quando eu vencê-la espiritualmente, o Senhor pode falar para o anjo, release, pode dispensar a vitória sobre a vida do Douglas, porque ele venceu espiritualmente primeiro. Pare de combater pela carne contra sangue, pare de combater contra carne e contra sangue, porque todas as vezes que você combate contra carne e contra sangue, você waste your time, e a vitória não chega na sua vida. Eu decidi já não perder mais tempo. E aqui eu coloquei algumas coisas, mas são várias, eu só coloquei algumas, mas às vezes nós estamos lutando com o nosso intelecto. Às vezes nós decidimos lutar com a nossa força, a força do nosso braço. Deixa eu te dizer algo, não se engane, você pode malhar, pode fazer o que você quiser, mas você não é tão fortinho assim. Não se engane, às vezes nós tentamos lutar com a força do nosso braço, às vezes nós tentamos lutar com os nossos argumentos. Porque talvez você tenha uma boa oratória, você tenha um bom argumento, você tenha uma boa colocação, e você está lutando com isso. Parece até que você está indo numa corte terrena. Parece que você está indo diante de um juiz terreno, que você coloca um bom advogado, é a oportunidade para você falar, e você fala, vou falar tudo o que eu preciso falar. Mas quando você analisa a coisa de forma espiritual, você entende que a sua luta não é aqui. Você entende que a luta, ela é num degrau um pouquinho mais acima, aleluia. Tentamos essa peleja com os nossos casamentos. Às vezes eu me pergunto por que o divórcio tem aumentado no meio da igreja. A gente fica naquela peleja, a pessoa está achando que a esposa é o inimigo realmente dela. O marido acha que é a esposa acha que é o marido. Eu me lembro no início do casamento, que eles nos 6 primeiros meses, está ali minha esposa, que é uma benção, louvado seja Deus, fizemos 12 anos de casados. Mas nos 6 primeiros meses eu pensei assim, ou eu vou morrer aqui em casa, ou essa mulher me mata. Não tinha saído para mim, não tinha uma saída, não é verdade? Mas aí o que acontece? O pastor foi me aconselhar, ele falou, Douglas, come mais um pouquinho de sal. Come mais um pouquinho de sal, que 6 meses de casado não deu nem para você comer meio quilo de sal. Come pelo menos 1 quilo de sal junto, que você vai entender que não é bem assim. E eu me lembro de um dia conversando com a minha esposa, e nós nos conscientizamos assim, eu estou aqui por você. Nós estamos no mesmo time, na mesma empresa. Se você quebrar, eu vou falir junto. Se eu quebrar, você vai falir junto. Se a coisa der ruim, vai dar ruim para nós dois. Eu não estou aqui para lutar contra você. Você é minha esposa, é a mulher da minha mocidade, é a mulher que Deus me deu para viver, para poder curtir a vida. Nós estamos aqui juntos. Naquele dia o espírito do divórcio, porque eu era assim, eu já vou divorciar, vou sair disso, pastor, esse negócio não é para mim, casei errado, todas as desculpas que você pensar, porque eu queria militar aquela guerra com armas humanas, com argumentos humanos. Mas o dia que eu entendi que o propósito de Deus era muito maior, Deus começou a me mostrar a esposa linda que Ele me deu, por que Ele me deu, por que Ele colocou no meu caminho, e o propósito que Ele tinha. E eu louvo a Deus pela vida da Priscila, que está ali cuidando das nossas 2 crianças abençoadas, louvado seja Deus. Eu preciso compreender que as armas carnais, elas não têm poder suficiente para enfrentar batalhas espirituais. Elas não podem enfrentar batalhas espirituais. Agora, a palavra do Senhor diz que existem armas poderosas. Paulo está falando, olha, existem armas que elas são poderosas em Deus. Ela não é poderosa na pessoa que está do seu lado, ela é poderosa em Deus. Às vezes eu temo que nós esperamos muito do homem, nós esperamos muito das pessoas, nós esperamos muito das coisas terrenas. E a palavra do Senhor diz no Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, aleluia.
É um tempo que Deus quer mudar a expectativa da igreja e tirar a sua perspectiva do homem. Coloca a sua perspectiva em Deus. Eu nunca vi ninguém falar para mim: Jesus me decepcionou, Deus me decepcionou, Jesus falhou comigo. Todas as coisas que eu escuto é: o homem fez isso, aquele fez outro, porque as pessoas colocam perspectiva em coisas erradas e coisas terrenas. Mas o Senhor me ensinou: quando você colocar a sua perspectiva em coisas espirituais, você vai começar a ter vitórias avassaladoras, porque você entendeu a guerra. As nossas armas são poderosas em Deus. O cristão tem a arma da oração, jejum, aleluia. Efésios 6 está disponível para você, couraça da justiça. Tem um sapato lá que é o sapato com a preparação do evangelho, o escudo da fé. Tem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as armas para você ir ao campo de batalha, para uma batalha espiritual. Não é o seu intelecto, não é o que você sabe, não é a sua vivência, não é a sua experiência humana. Deus não precisa de nada disso. Quem está comigo diz amém. Agora eu vou te dar um diagnóstico. Josafá, ele teve medo. E isso aqui é uma coisa muito forte. Eu sempre ouvi o pastor falar sobre isso e eu ficava me perguntando, e hoje já entendo um pouco melhor. O medo, ele traz com ele algo chamado covardia. E por isso, quando nós temos covardia em nós, esse espírito da covardia, ele produz em nós um comportamento que expressa falta de coragem. Porque o espírito do medo, ele faz isso em nós. Agora, Douglas, qual que é o tratamento para isso? O tratamento está em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. E era isso que Josafá estava passando. E por isso ele foi buscar Deus. E tem vezes na nossa vida, quando nós passamos por isso, ao invés de buscar Deus, nós procuramos soluções terrenas. É aí onde você perde a sua guerra. Porque na hora que era para você buscar a solução espiritual, você buscou a solução terrena. Josafá estava passando por essa tormenta que o medo causou na vida dele. E dentro dessa tormenta ele tomou a decisão certa de buscar a Deus. Agora a Bíblia fala assim, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meu Deus, aí eu tenho que parar um pouquinho aqui. Porque a Bíblia está falando o seguinte, que o amor do Senhor lança fora todo medo. O perfeito amor na realidade, mas o perfeito amor nós sabemos que ele só vem do Senhor. Ele lança fora todo medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu sei que Josafá teve várias vitórias, ele teve vários êxodos, mas como a Bíblia me confirma que ele sentiu medo, alguma coisa ainda não estava aperfeiçoada no Senhor. Aqui está a minha mensagem. Alguma coisa ainda na nossa vida, quando sentimos medo, é o sinal, e não é eu que estou falando. Se você quiser, você pode discutir com o autor da palavra de Deus, mas está falando, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, eu ainda preciso aperfeiçoar, eu ainda preciso de aperfeiçoamento no amor de Deus, aleluia, porque quando o amor de Deus é perfeito em mim, aleluia, ele lança fora todo medo, aleluia, ele lança fora toda a afronta de Satanás, ele lança fora o amor do Senhor, aleluia, ele lança fora todo medo. Quem está comigo, diga amém. Agora veja bem, uma das coisas, todas essas palavras que eu mencionei para você, elas são vastamente conhecidas. Sim ou não? Tudo que eu falei aqui você conhece. Tudo que eu falei aqui você já ouviu alguém pregar. Tudo que eu falei aqui você já ouviu alguém ministrar aqui na igreja. Tudo que eu falei aqui você já ouviu o pastor Angel, o pastor Daniel falar. Agora, Douglas, por que isso não tem efeito na minha vida? Eu me lembro de uma mensagem do pastor Daniel há muitos anos atrás sobre a eficácia que a palavra produz. Muitos anos, eu acho que ele pregou em Marlboro, numa certa conferência, a eficácia da palavra. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela age com eficácia, ela é verdadeira. Agora, a pergunta que eu faço para você, se você conhece tudo isso, por que isso não acontece na sua vida? E a resposta está em Lucas 6, 47 a 49, que diz assim, olha, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou
abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, vindo o desafio, arrojou-se sobre ela aquele rio, e a casa não pôde ser abalada, porque foi bem construída. Então o que Jesus está falando é o seguinte, que se você ouve essas palavras que eu disse para você, e você já conhece, a única coisa que pode estar acontecendo na sua vida, se você não está tendo vitórias, é porque você não está praticando a palavra. O mundo está vasto de conhecimento. Conhecimento hoje tem de sobra, querido. De sobra, de sobra. Tem hora que dá até umas aberrações naquele YouTube. Tem muito conhecimento. Mas o que falta é a prática da palavra. Eu já sei que a minha guerra não é contra carne nem sangue, mas ainda eu insisto de vez em quando, entendeu? De vez em quando eu fico bravinho, de vez em quando eu faço umas coisas erradas, de vez em quando eu tomo umas atitudes, eu falo que não precisa, de vez em quando eu arrumo umas confusão por aí ainda, mesmo sendo crente de 20 anos, porque eu já, sabe o que é isso, querido? Isso é um espírito de rebeldia, porque você ouve a palavra, você conhece a palavra, mas você não coloca em prática na sua vida. Enquanto você não colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, ela perde o poder e o efeito de se realizar na sua vida. Mas o momento que você levantar e falar assim, Senhor, a partir de hoje, eu vou não só ouvir a palavra de Deus, mas eu vou colocar ela em prática na minha vida, você vai ser comparado igual a essa casa que foi construída e fundada sobre a rocha. E pode vir a tempestade, pode vir o inimigo, pode se levantar contra ti, pode fazer o que quiser, mas deixa eu te dizer uma coisa, você está permanente em Cristo Jesus, porque Ele é a rocha da nossa salvação, aleluia. Uma vez que eu estou alicerçado em Cristo, aleluia, uma vez que eu coloquei as minhas fundações sobre a rocha, nada pode me abalar, aleluia. Então, querido, depois que eu fiz o assessment da minha luta, depois que eu identifiquei os meus inimigos, depois que eu selecionei as armas apropriadas para a minha batalha, aleluia, eu quero entrar no tópico número 4, e eu quero falar com você sobre confiança e fé. Algum tempo atrás, o Espírito Santo de Deus, ele me chocou, porque ele falou que a minha fé não estava ok. Algum tempo atrás, o Espírito Santo de Deus falou, Douglas, o ministério matou a sua fé. Eu orando lá no meu quarto, quietinho. Falei, meu Deus, mas o que é isso? Eu estou servindo há tantos anos. Eu pensei, eu sei que você está servindo, você está fazendo até bem. Parece até bom o que você está fazendo, só que você está fazendo demais. Aí ele trouxe um pastor, que aparentemente é calminho, mas na verdade é muito bravinho. Brincadeira, queridos. Mas ele trouxe um pastor para explicar o seguinte, não é pelo fazer, é o ser. O fazer é uma das armas que você está usando já, ó. Fazer. Deus não está preocupado com isso. Eventualmente Ele vai te colocar para fazer alguma coisa. And that's good. Não me entenda errado. É bom fazer para Deus. Quem não gosta de fazer para Deus? É uma maravilha fazer para Deus. Mas Deus está mais preocupado em você ser do que você fazer. Porque você pode passar 20 anos fazendo e não ser, aleluias. Você pode passar muito tempo pelejando e a peleja não é a peleja correta. Você pode passar muito tempo buscando algo de forma errada. Não perca o seu tempo. Vira para a pessoa e fala, não perca o seu tempo. Josafá precisa fazer uma decisão, presbítero Nami, de confiar 100% no Senhor. Aqui agora vai apertar um pouquinho. Quem está comigo, diga amém. Ele decide confiar 100%. É 100%, querido. E uma das coisas que eu entendo, por que eu fiquei pensando, por que as pessoas vivem tanto tempo, e eu também vivi por um certo período de tempo, até que fui liberto disso, batalhando guerras espirituais com armas terrenas. Você está preparado para o que o Senhor falou comigo? O Senhor falou para mim o seguinte, porque eles não têm fé suficiente para esperar o resultado das batalhas espirituais. Eles não têm fé suficiente para poder ficar com a boca caladinha, dobrar o seu joelho dentro do quarto e esperar Deus entrar com providência, aleluia. Eles não têm fé suficiente, quando segura um pouquinho, eles não têm fé suficiente, quando o inimigo aparece lá, aleluia, e vem aquela pessoa dando a notícia e fala assim, o negócio é o seguinte, a coisa ficou complicada aqui agora, e são muitos inimigos que vêm contra ti, eles não têm fé suficiente para falar assim, Senhor, eu vou entrar no jejum e numa oração aqui agora, porque é só o Senhor para me livrar.
Em vez disso, começa o telefone para o Brasil, começa o profeta, entra não sei o que, parece uma jogada de futebol. Chama o profeta daqui, pega o profeta de lá, toca a bola para cá, passa para cá, vê se sai um gol aí, não teve profecia nenhuma, deixa eu ligar de novo. É o que eu estou falando para você, é uma realidade que acontece, e o Senhor, Ele quer extinguir isso de nós, porque a partir de hoje, você vai ser um crente diferente, você vai usar armas espirituais para batalhas espirituais, aleluia. É um tempo que a igreja precisa andar em vitória, e para andar em vitória não tem como, aleluia, eu batalhar com coisas materiais, com coisas terrenas. Para andar em vitória, eu preciso assimilar a guerra, assimilar a batalha e saber que eu preciso usar armas espirituais. Quantas vezes você já lutou em tantas coisas, mas a vitória não veio? Será? Só pergunta para você, não fala com ninguém, só para você e Deus. E o Senhor falou para mim, Douglas, a questão é que às vezes não há fé suficiente, tá? Eu não sei se você já leu a passagem em Marcos 9 sobre a cura de um jovem possesso. O pai dele fala, Senhor, eu creio. Jesus fala para ele no versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E ele fala imediatamente, o pai do menino fala assim, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Tem muitas vitórias que nós não alcançamos ainda, porque a fé ainda não foi suficiente para batalhar batalhas em um outro campo, aleluia. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para falar para você, ei, para com isso. A sua guerra não é aqui, ela não é terrena, aleluia. A sua guerra não é aqui, aleluia. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, a sua moradia eterna é aqui? Por que você está tão preocupado com isso aqui? A sua moradia eterna é aqui? É aqui o seu final? Eu, na realidade, eu sou um extraterrestre. Eu estou num corpo de um humano. Eu sou um humano, e eu ando por aqui como humano, eu falo até como humano. Falo até 3 línguas assim, mais ou menos quebradas, entendeu? Mas eu não sou daqui, querido. Tem uma língua que eu falo que nem sequer eu entendo ela, pastor. Eu falo, e é bom falar. Bom, aqui eu fui bem mineiro, né? É muito bom falar. Mas eu ainda não entendo ela. Isso é a prova que a minha casa não é aqui. Quando eu consigo depositar toda a minha confiança no Senhor, quando eu consigo colocar toda a minha fé no Senhor, meu Deus, isso aqui é forte demais. Eu estou legalizando o Senhor a passar a batalhar as minhas batalhas espirituais. Deus não é um Deus que trabalha com ilegalidade. E não se assuste, não estou falando do seu status migratório, estou falando de ilegalidade espiritual. Deus é um Deus que trabalha dentro de uma legalidade. Quando eu deposito a minha fé nele, Ele pode trabalhar por mim. Hebreus 11:6 fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu satisfazer, deixa eu achar a palavra aqui, não tem como eu satisfazer a vontade celestial, para que Deus possa batalhar para mim, sem fé. E fé, querido, é uma coisa interessante, porque você tem que crer naquilo que você não vê. Se você viu, contemplou, não é fé. Às vezes a pessoa vê um carro muito bonito, olhou aquele negócio, Senhor, benção demais, tal, mistério, né? E ela já projeta como ela vai trabalhar, ela já viu, querido. A fé atua em um outro patamar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está comigo, diga amém. Amém. Falta de fé, querido, é a incapacidade de confiar plenamente no amor de Deus. Nós falamos do amor de Deus, nós entendemos o amor de Deus. Quem não gosta quando o pregador prega sobre o amor de Deus? Quem não gosta quando fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa mais linda, talvez o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas. Mas o que eu estou falando para você é que muitas das vezes você ama o amor de Deus, mas é incapaz de confiar plenamente no amor que você ama. Eu preciso quebrar isso na minha vida e falar, Senhor, eu preciso confiar plenamente no Senhor. E o Espírito Santo falou para mim, Douglas, o ministério matou a sua fé. Você tem 2 opções. Continua igual você está, guerreia mais uns 20, 30, 40 anos aí para frente, com as armas terrenas, carnais, ou assume a sua condição espiritual.
Quem está comigo, diga amém. Fica caladinho não, irmãos, porque eu não gosto de assumir a minha condição. E eu louvo a Deus por Mateus 6,6, porque eu estava dentro do meu quarto, só eu e Deus, minha esposa não estava lá, não tinha filha comigo, entendeu? A coisa ficou estreita, o caminho ficou apertado. Eu falei, Jesus, é isso mesmo. Mas então me lembra, ele começou a me lembrar. Está vendo ali, ó? Está vendo aquela mensagem que você pregou? Você pregou a sua mensagem. Você pregou a sua mensagem. Ó, está vendo aquele outro evento? Você fez a sua maneira. Aí, querido, o Espírito Santo de Deus me levou a me arrepender, porque naquelas mensagens eu não tinha tido fé suficiente para Ele me dar a mensagem. Igual por essa madrugada, eu fiquei até 5 da manhã, Ele me dando a mensagem. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu preciso ter fé suficiente e reconhecer a minha condição. Deixa eu te dizer algo, não é vergonhoso você falar como esse pai falou, Senhor, me ajuda na minha pouca fé, porque Jesus fez um milagre. Quando eu reconheço a minha condição, eu abro a porta para o Senhor mudar a minha situação. E foi isso que o Senhor realizou na minha vida. Aleluia. Agora veja bem, terminando o tópico 4 sobre confiança e fé. A coisa mais difícil que eu encontrei para o ser humano até hoje é confiar 100% em Deus. Tá? Eu tenho uma causa na justiça, estou aguardando. E eu entreguei aquela causa para Deus. Só que aquela causa ela tem um valor monetário. E vira e mexe eu lembrava daquele valor monetário. Você está entendendo o que eu estou falando? Vira e mexe eu lembro, nossa, aquele valor monetário tivesse que eu podia fazer isso, né? Podia aquilo. Mas eu entreguei ela para o Senhor. E uma vez que eu entreguei para o Senhor, Ele vai resolver, Ele vai pelejar essa peleja em região celestial. Quando Ele der o veredito, porque Ele é um Deus que tem julgado, como diz o nome de Josafá, eu vou receber a bênção em uma região terrestre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu adiantar o meu tempo e andar um pouquinho aqui. 2 Crônicas 20, veja a resposta de Deus. Josafá, ele clama a Deus na situação adversa. Ele junta o povo todo e declara um jejum em Judá. E eu louvo a Deus, porque eu não sei se você sabe, mas a palavra Judá significa, deixa eu achar aqui onde é que ela está. Judá significa louvor, exaltação. Josafá ele faz o seguinte, olha, já que nós estamos em apuros, nós vamos juntar então o louvor, vamos juntar toda Judá, aleluia, quem está comigo diga amém, e vamos começar a jejuar, e além de juntar o louvor, aleluia, e jejum, nós vamos também orar. Aí ele faz essa combinação, e ele começa a buscar a Deus, e quando ele busca a Deus, querido, ele fala, Senhor, não é esse povo, o povo que o Senhor decidiu lançar daqui, porque a oração precisa, ela tem resultado preciso. Não é esse povo que o Senhor decidiu afastar daqui, tirar dessa terra e dar essa terra ao seu amigo Abraão. Não é esse povo que está vindo agora afrontar o Deus de Israel. Não é esse povo que está vindo contra nós. Não é esses amonitas. Não é esses pessoal de Seir. Ele começa a ir diante da corte celestial e colocar um complaint lá e falar, Senhor, foi o Senhor. Ah, meu Deus, você não entendeu o que eu falei não. Ele colocou um complaint na corte celestial e falou, foi o Senhor que decidiu pela sua justiça eterna, não é no meu negócio aqui, é a sua justiça, o Senhor decidiu tirar esse povo daqui e dar essa terra para nós, e agora esse povo ele se tornou nosso inimigo e está vindo contra nós. Como que é esse negócio? Ele fez uma oração precisa. Agora isso aqui é lindo, toda vez que nós fazemos oração precisa, a resposta vem. Eu acho que até por isso às vezes você tem medo de fazer algumas orações, porque a resposta vem, nem sempre ela é boa, tá? Nesse caso aqui foi maravilhoso. No meu caso não foi tanto, né? Que eu estava assim, o que está acontecendo comigo? Aí eu pedi, pá, sua fé aí, olha aí. Tem hora que não é bom não. Mas até o não do Senhor, Ele traz cura, Ele traz libertação. Agora, a resposta do Senhor veio para Josafá. E diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 20, versículo 14 e 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. A congregação está reunida, o povo está orando, o povo está jejuando. E o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais,
Aleluias. Não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O que eu estou falando para você nessa manhã é que tem muita luta que você está lutando enganado, ela não é sua, transfere ela para Deus, aleluia. O que o profeta está falando, o que o Espírito Santo levantou aquele profeta para falar: olha, essa luta aí que você está vendo, esse inimigo que está se levantando, essa peleja não é sua, aleluia, mas ela é uma peleja do Senhor. Versículo 16: amanhã desce contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Versículo 17, resposta de Deus: nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Eu estou falando para você que algumas lutas que você está vivendo, talvez a maioria delas, o Senhor está falando: olha, nessa peleja aí, se você decidir por pelejar espiritualmente, você vai entender que na peleja espiritual você não tem que pelejar, aleluia. Você não tem que pelejar, porque o Senhor vai pelejar por você. A palavra do Senhor veio para Josafá: nessa peleja você não vai ter que pelejar. Vai ter outro dia que eu vou ministrar para você, vou falar: empunha a espada, faz como Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Mas a mensagem dessa manhã é: nessa peleja você não precisa pelejar, porque o Senhor vai se levantar do trono, aleluia. O que Deus está falando para Josafá é o seguinte: você não precisa empunhar a espada, você não precisa fazer nada, o que você precisava fazer já foi feito. Reuniu a congregação, colocou o povo para jejuar, colocou o povo para orar, colocou o povo para louvar. Então o que você precisava fazer já foi feito. Então nessa peleja você não vai ter que pelejar, porque eu, o Senhor dos exércitos, vou pelejar por vocês. A luta não é sua, aleluia. A luta é do Senhor, a guerra é do Senhor, aleluia. Quem está comigo, diga amém. Dentro do meu espírito, a minha vontade é gritar para você: para de lutar com essas armas e do jeito que você está lutando. A guerra é do Senhor. Senhor, tem esse espírito me incomodando aqui, ó. Tem essa afronta chegando, tem esse medo me rodeando, tem essa tristeza me sondando. Que espírito é esse? Deixa eu te fazer uma pergunta: tenho eu condições de lutar com esses espíritos? Fisicamente? A não ser que eu vou ficar no ar aqui assim, ó, aqui, meio perdido. Só se eu fizer isso, porque são espíritos. Mas a Bíblia nos ensina a usar as armas que são poderosas em Deus. E as armas poderosas em Deus, elas estão aptas a destruir fortalezas. Aleluia. Elas estão aptas a destruir, demolir, derribar. Aleluia. E vai chegar o momento que Deus vai te usar para edificar também, para construir. Mas eu preciso sintonizar aonde está a minha guerra. Agora veja bem, e caminhando para o encerramento da minha mensagem, a peleja é do Senhor. Eu preciso, eu e você, aprender a identificar de quem é a batalha. Você não tem chance se você não identificar de quem é a batalha. Tem horas que Deus vai falar: pega a espada, parte para a guerra. Sai daí, Gideão, junta esses homens tudo, coloca eles para beber água, vê o que vai ser. Tem hora que o Senhor vai falar isso, mas tem hora que você tem que identificar a peleja. Opa, isso aqui não é eu. Esse problema aqui não é para mim não. Esse negócio aqui é um outro tipo de demônio. Veio de outro canto, está vindo perturbar, está causando isso. Eu preciso identificar. A outra coisa que você precisa entender é que nas pelejas espirituais você não precisa pelejar. Deus peleja por você. Nas pelejas espirituais, no campo de batalha espiritual, Deus peleja por você. Agora, no versículo 16, isso me assombra, pastor. Assombrava, né? Que o medo já foi embora. Versículo 16 fala: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. O fato de Deus pelejar por você nem sempre quer dizer que você não precisa comparecer ao campo de batalha. Quem está comigo, diga amém. O fato que Deus vai pelejar por você, fala: olha, Josafá, eu vou pelejar por você, mas você faz uma coisa, você junta a turma aí, entendeu?
Você junta o pessoal da oração, junta o pessoal do louvor, junta essa turma toda aí, que vocês já estão jejuando, orando e buscando a Deus. Vocês vão descer. Na hora que você estiver indo, você vai para o campo de batalha. E às vezes eu me pergunto, Senhor, mas já que o Senhor ia pelejar, por que a necessidade dele ir para o campo de batalha? Mas Deus é um Deus que Ele nos coloca em algumas situações para que nós possamos contemplar o livramento. Deus às vezes nos coloca, é engraçado isso, como se fosse uma sala de cinema sentado, observando o filme, e Ele fala, deixa que eu sou o condutor do filme. Ele nos coloca nessa situação. E aí a Bíblia vai nos dizer que, no versículo 20, pela manhã cedo, levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé, e disse, ouve-me Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Presta atenção nisso aqui. Deus falou para ele por intermédio do profeta, olha, nessa peleja, nessa guerra aí, você não precisa guerrear, porque a peleja é minha, e eu vou pelejar por você, mas eu exijo, meu Deus, que você esteja no campo de batalha. Eu exijo não só que você esteja no campo de batalha, mas que você esteja de pé no campo de batalha. E aqui está a revelação da mensagem, porque muitas das vezes nós estamos no campo de batalha, e a pergunta que eu tenho para você, qual é a condição que você se encontra dentro do seu campo de batalha? Você está em pé lá? Ou você está deitado, o seu espírito está sentado, está deitado, está confortável? Ou você está em pé, preparado para a guerra? É interessante isso, porque Deus vai dar a vitória, Deus vai operar o milagre, Deus vai livrar aquele povo, mas Deus exige que eles estejam no campo de batalha. Eu preciso que você esteja de pé no campo de batalha. E não só estar no campo, mas Deus exige uma condição. Isso fala sobre posicionamento. Há muitos anos, pessoas vivem sem posicionamento espiritual, sem posicionamento na casa de Deus. Ele fala, olha Josafá, eu vou batalhar por você, mas eu estou requerindo um posicionamento seu. Quem está comigo, ficou difícil a mensagem agora, né? Quem está comigo, diga amém. Pode dar glória a Deus, irmão. O que Deus está falando é o seguinte, olha, a peleja não é vossa, eu vou pelejar por você, mas eu estou requerindo que você compareça ao campo de batalha, compareça na oração, compareça na leitura bíblica, compareça no culto no domingo, visita Malbro também se tiver jeito, vem no culto na quarta, na terça. O que eu estou falando para você é que Deus peleja a batalha, mas você precisa comparecer, aleluia. Você precisa tomar uma posição diante de Deus, você precisa falar hoje, nessa manhã, Senhor, meu Deus, eu já decido hoje não usar mais armas carnais, eu decido hoje não usar mais armas terrenas, mas eu transfiro toda a minha guerra, aleluia, para um ambiente celestial, aleluia. Eu transfiro toda a minha guerra para uma situação espiritual, porque lá sim você vai ter a vitória da parte de Deus. Quem está comigo, diga amém. Dois, tudo muito bom, mas Josafá está na época da lei. E na época da graça, Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Aleluias. Eu estou na época da graça, mas tem batalha na graça também, tem luta na graça também. E na época da graça eu entendo o seguinte, querido, que Deus, o Jesus Cristo, Ele já disponibilizou todas as armas que eu preciso, aleluia. Jesus já disponibilizou as armas, e não só disponibilizou, mas Ele te deu autoridade, e Ele te deu poder, aleluia. E quando você entra no campo de batalha, você não está entrando como qualquer um, mas você está entrando como filho de Deus, porque a palavra diz, todos aqueles que o aceitaram, lhes foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Senhor, eu sou teu filho. Esse menino aqui, Senhor, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. O Senhor tem um propósito nesse menino aqui. Senhor, esse marido aqui foi o Senhor que me deu. Essa esposa abençoada foi o Senhor que me deu. Você precisa entender o campo de batalha. E quando você entende isso, Marcos 16:17 fala assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelerão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o armamento que Deus tem disponibilizado para você. A pergunta que eu faço para você nessa noite, você quer continuar sendo um crente, aleluia, que peleja com armas da sua carne, ou você quer transferir a sua guerra? Aleluia. Nessa manhã eu gostaria de fazer algo, eu gostaria de convidar o grupo de louvor, se for possível, pastor.
Eu gostaria de unir nessa manhã aqui o louvor. Aleluia, porque Judá significa louvor, significa adoração, significa exaltação. Eu gostaria também de unir, aleluia, aleluia, a oração juntamente com o louvor. Nós vamos orar. Gostaria que você ficasse de pé. Eu encerro minha mensagem agora mesmo dizendo para você: Deus já disponibilizou todas as coisas. Se puder, todo o grupo de louvor vir aqui à frente. Aleluia, Jesus. Todo o grupo de louvor. O nosso Deus, aleluia, é um Deus de vitória. É um Deus de vitória. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de vitória. Quando entra na batalha, não entra pra perder. Ele é invencível, nosso Deus é um Deus de vitória. Aleluia, Jesus. Versículo 22 diz assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os filhos do monte Seir, que vieram contra Judá. O que eu estou falando para você é que quando eles começaram a louvar, o Senhor colocou emboscada nos inimigos da sua vida. Aleluia. Porque os filhos de Moabe e de Amon se levantaram contra os moradores de Seir e os destruíram. 2 inimigos destruíram um. Aleluia. E tendo eles dado cabo dos inimigos de Seir, ajuntaram uns aos outros e começaram a se autodestruir. Aleluia. O que eu estou falando para você é que Deus desceu na frente de Josafá. Eles foram louvando, pastor, eles foram louvando. Ele colocou os levitas para louvar. Mas enquanto os levitas louvavam, o que me dá a entender na palavra, quando eu começo a meditar de forma devocional, é que enquanto ele se aproximava do campo de Jeruel, Deus já estava descendo a montanha para o vale. E quando Deus estava descendo a montanha para o vale, aleluia, Deus coloca os amonitas e os moabitas para lutar contra o povo de Seir. E o povo de Seir é derrotado, é consumido. Agora já foi um, só falta 2 agora. Aleluia, tem hora que você está lutando com seus inimigos e você já não vê mais a solução para a sua vida. O que eu estou te falando é que Deus começa por um, depois ele vai tirar o outro, depois vai matar o outro. E o que eu estou te falando é o seguinte: quando os levitas louvavam, Deus descia até aquele local, e Deus colocou confusão nos moabitas e nos amonitas. E ao invés de eles pelejarem contra Josafá, eles começam a lutar entre eles. Esse é o nosso Deus, aleluias. Esse é o nosso Deus de vitória, aleluias. Existem 2 tipos de crente na igreja, pastor. Existem 2 tipos de crente. Nós temos 2 tipos de crente, não, 2 tipos de combatentes dentro da igreja. Nós temos o combatente carnal, que ele sempre luta com armas carnais. O resultado sempre vai ser carnal. Agora, nós temos dentro da igreja o combatente vitorioso. Quem está comigo, diga amém. Esse é aquele que usa armas poderosas em Deus, porque o nosso Deus, ele é o quê? O nosso Deus é um Deus de batalha, aleluias. O nosso Deus é um Deus de batalha. O nosso Deus é um Deus forte, aleluias. Eu queria te convidar a vir ao altar. Enquanto você se conduz até aqui, a palavra do Senhor diz: Nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória. Quando entra na batalha, não entra pra perder. Ele é invencível, nosso Deus é um Deus de vitória. Nossa fortaleza em tempos de guerra. Nosso general, liderança perfeita. Faz cair por terra todos os inimigos, todos estremecem de
A palavra do Senhor diz no versículo 24: tendo Judá chegado ao alto para olhar para o deserto. Quando eles chegaram no campo de batalha, eu intitulei a mensagem campo de batalha, mas eles nem estavam no campo ainda. Quando eles chegaram no topo do monte, eles avistaram o deserto. Procurou ver a multidão, e eis que todos os inimigos estavam mortos. Aleluia. E jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. O que eu estou falando para você nessa manhã é que quando você deposita a sua fé em Jesus, quando você deposita a sua fé 100% em Deus, os inimigos não podem ficar em pé. Porque quando Deus desce para pelejar para você, quando Deus desce para pelejar a sua causa, aleluia, quando Ele peleja por você, aleluia, não há inimigo que possa permanecer de pé, aleluia, aleluia. Segura um pouquinho, diz assim a palavra do Senhor: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si do que podiam levar, e por 3 dias saquearam despojos. Presta atenção nisso aqui. Quando o inimigo vem contra você, ele vem numa fúria tão grande, tão grande, tão grande, e ele se prepara para uma guerra intensa. Foi isso que eles fizeram. Juntaram 3 povos, se prepararam para uma guerra intensa, uma guerra ferrenha. E porque a guerra poderia ser uma guerra duradoura, eles trouxeram com eles muitos bens, muita coisa de valor para poder suprir a logística da guerra. Só que a Bíblia diz que Deus desceu e pelejou pelo povo dele. Aleluia. E quando Deus pelejou pelo povo e que eles chegaram no alto do monte, eles só viram cadáveres e as riquezas estavam no vale. Aleluia. A riqueza estava no vale. Aleluia. Eu concluo a minha mensagem dizendo para você que Deus é um Deus que Ele transforma, aleluia, aquilo que vinha para derrubar você, aquilo que vinha para derrotar você, Ele transforma em bênçãos. Aquilo que o inimigo tinha planejado de ficar na peleja 30, 40, 50 dias, o tempo que precisasse. Imagina os inimigos organizando aquela guerra e falando assim: não, a guerra contra o Tiago é uma guerra grande, vamos juntar aqui 3 povos, vamos juntar muitos bens, vamos levar muito ouro, vamos levar muita prata, vamos levar tudo que precisa, porque talvez a guerra pode demorar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus peleja por você, a guerra ela é vencida imediatamente, porque não há demora, há precisão. Porque Deus, quando peleja, Ele peleja com precisão na sua vida. Aleluia. E eu encerro a minha mensagem nessa noite, nessa tarde, isso, estou certo, nessa tarde, já passou do meio-dia. Eu encerro a minha mensagem dizendo para você o seguinte: que os despojos aqui, quem está comigo diga amém. Os despojos aqui representa tudo aquilo de valor. Presta atenção aqui comigo. Tudo aquilo de valor que estava na mão do inimigo, mas agora, porque o inimigo está morto, está disponível para você. Agora que o inimigo foi derrotado, está disponível para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo o que era de valor. Eu não estou falando de preço. Entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou falando de preço. Preço é algo que pode se comprar com aquisição monetária. Eu estou falando de valor. Tudo aquilo que era de valor, que o inimigo segurava na mão dele, porque Deus, dentro da justiça celestial, Ele determinou que aqueles bens eram para chegar na mão de Josafá. Eu não sei como é que Deus fez isso, pastor, mas Ele fez. Ele falou: esses bens que estão aí na mão desse povo, é o seguinte, eu já lancei nessa terra, eles vão levar muita riqueza, esses bens não pertencem. Dentro da justiça divina, aqueles bens e aquelas coisas de valor pertenciam a Josafá. Deus só não sabia como entregar. Mas Deus decidiu entregar numa guerra. E aí o que acontece? Agora eles estão lá no vale e a riqueza está lá. O que eu estou falando para você é que os despojos aqui representam tudo aquilo de valor que estava na mão do inimigo. Mas porque o seu inimigo é derrotado agora, você tem acesso àquilo que é de valor que o inimigo estava segurando na sua vida. Aleluia. Meu Deus, isso é forte demais. Josafá agora perde o medo, porque ele viu o que Deus fez, e ele estava se preparando e com medo de uma guerra. Talvez na cabeça de Josafá passou: se eu chegar lá, o que vai acontecer? Mas ele estava vindo preparado para uma batalha. Deus havia falado: olha, você não vai precisar batalhar. E aqui é onde eu estou colocando você e eu. Nós precisamos ter esse tipo de fé.
de ir até o campo de batalha, sabendo que quando eu chegar lá, Deus vai pelejar por mim. Eu vou lá, mas é Deus que vai pelejar. Agora o que resta a Josafá, que estava preocupado com uma batalha, a única coisa que resta ele fazer agora é coletar as coisas de valor que outrora estava na mão do inimigo, mas agora, porque Deus guerreou, o inimigo teve que liberar. O inimigo teve que soltar. Tem coisa na sua vida que é de valor e estava na mão do inimigo. Eu estou falando para você que hoje ele vai ter que soltar. Aleluia, ele vai ter que soltar. Ele vai ter que soltar, porque nessa peleja nós não teremos que pelejar, mas o Senhor vai pelejar por nós. O que eu estou falando para você é que o casamento abençoado, que tem valor para você, que estava na mão do inimigo, hoje ele vai ter que soltar. O filho desviado, que às vezes você luta para ele ser salvo, entra na guerra espiritual que o inimigo vai ter que soltar. A sua vida espiritual que não anda e você está lutando até hoje com armas carnais, larga as armas carnais, que ele vai ter que soltar a sua vida espiritual. Hoje eu estou convidando a igreja e o louvor vai louvar, e nós vamos orar. Eu quero convidar a Priscila, minha esposa, para me ajudar, os obreiros que estão autorizados nessa casa para orar em posição de mãos. Enquanto o louvor toca, nós vamos unir aqui hoje o seguinte, pastor, nós vamos unir o louvor, a adoração, aleluia, e a oração, aleluia. Nós vamos unir essas duas coisas hoje. Nós vamos unir o louvor, a adoração, a oração, e vamos unir o clamor também. Vamos unir o clamor, aleluia, porque quando nós clamamos, Deus opera. Então nós vamos unir as três coisas: o louvor, que é a adoração a Deus, a oração, aleluia, e o nosso clamor. Erga um clamor a Deus. Para o problema, Ele é a solução. Não existe nada que Ele não possa fazer. O nosso Deus é um Deus de vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória. Nosso Deus é um Deus de vitória. Quando entra na batalha, não entra pra perder. Ele é invencível, nosso Deus é um Deus de vitória. Quando entra Na batalha, não entra pra perder. Ele é invencível, nosso Deus é um Deus de vitória. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O caminho justo sem resposta, Pastor Renato, ou ficar no sofrimento. e basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor pode ser. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra primeiro e confia, caminha contigo, te dá duvidinha. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus
espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, Isso chegou. começa a cantar. Com muito louvor, 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 com muito Aleluia, Jesus. Aleluia. Aramasoroteque arama. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode deixar o Espírito Santo continuar agindo, querido. E você que está me observando nesse momento, eu queria que você orasse comigo. A primeira oração que eu quero fazer nessa manhã é que eu quero entregar diante do Senhor todas as armas carnais que eu já usei. Eu quero me arrepender por isso. Eu quero me arrepender de armas carnais que eu usei ou que eu ainda uso. Essa é a primeira oração. E depois eu quero fazer a segunda oração, que eu quero tomar posse das armas poderosas em Deus. Definitivamente, from now on, de agora em diante, eu não quero mais guerrear com armas terrenas. Eu quero guerrear com armas espirituais. Você pode orar comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu te louvo, Senhor. E eu te exalto, Senhor, porque o Senhor pelejou a nossa peleja. Porque o Senhor peleja por nós, Deus. Meu Deus, nesse momento, Senhor, com o nosso coração quebrantado, Senhor, nós viemos diante de Ti, Senhor, para nos arrepender, Senhor, por todas as vezes que eu usei, Pai, eu ainda uso, Senhor, armas carnais, armas terrenas, Deus. Meu Deus, nós nos arrependemos diante da corte celestial nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, se existe alguma legalidade que foi dada através, Senhor, do fato que eu usei armas carnais,
Nós te pedimos nesse momento, Senhor, que seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti, Pai. Nós apresentamos o nosso arrependimento diante da Tua corte celestial, Pai. Senhor, nesta manhã também, Senhor, nós fazemos uma segunda oração e nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, das armas que são poderosas em Ti, Senhor. Deus, nos ensina a batalhar as batalhas corretas, Senhor. Meu Deus, nos ensina, papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, usar armas espirituais de hoje em diante, Pai. E eu oro finalizando, Senhor, dizendo que de hoje em diante, se você quiser, você pode fazer esse compromisso comigo. De hoje em diante, repita após mim: de hoje em diante, eu quero usar apenas armas espirituais poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Esse é o compromisso que eu faço contigo, Jesus, nesta manhã. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor nesta manhã, querido. Venha os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia.